cadeias, rompa com o velho e deixa o novo de Deus chegar. E para ajudar nesse tempo de consagração, Deus preparou uma profeta de Deus para falar conosco hoje. Né? Vem, Gabi. Meu Deus! A cara do pai. A cara do pai. Vai ter essa jeito ela no banco assim, né? Vai ver do amado, né? Falou que quis ser o primeiro a pegar nele. Irmão, segredo para tu, tá? Tá precisando de uma unção nova. Quando chegar, irmão, já senta no primeiro lugar. Que a unção vem sendo derramada aqui, ó. Quem tiver no primeiro banco já vai pegando, já vai pegando, já vai pegando, já vai pegando. Se está sentando nos últimos bancos, não senta no primeiro, que aqui é o lugar. O pai falou assim: assim tem de camarote que eu quero ser o primeiro. Abre hoje a polícia. Amém, Gabi? Tá bem? Tá ótimo, né? Estenda as suas mãos para cá. Eu, se fosse você, já no campo natural, eu ficaria muito feliz quando você vê uma jovem subindo no púlpito para pregar a palavra de Deus numa igreja. Nos dias de hoje, irmão, é favor de Deus. Nos dias de hoje é graça. Então que isso venha a impactar a tua vida, além do que Deus preparou no coração dela. Amém? Então, fala com Deus agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui está a tua serva, Gabi. Nós sabemos que ela sabe o temor e a responsabilidade daquilo que o Senhor a confiou para fazer nesta noite. E nós, assim como Davi, não olhamos uma menina, mas olhamos uma matadora de gigantes, Pai. Que venha uma unção sobrenatural, que o Senhor fale através da boca dela, que a autoridade de Deus seja latente na voz da tua filha, para que quebre o velho e estabeleça o novo, para aqueles que tenham ouvidos abertos para ouvir e coração quebrantado para receber. Davi, nós reconhecemos você como profeta de Deus nesse lugar. Sê tu uma bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém? Dá uma aplauso para ele que você já vai dizer. Paz, irmãos. Amém. Eu queria dizer que é uma honra estar aqui com vocês. E como a Sara falou, o Senhor já está nesse lugar. E eu creio no fundo do meu coração que Ele preparou um banquete para nós. Amém. E para mim é um prazer servi-lo a você. Se você puder, abra sua Bíblia comigo em Tiago. Nós vamos estar lendo a partir do capítulo 4. Verso 1. Amém. Todos encontraram? A palavra do Senhor diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Vocês matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazem guerras, mas não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar com seus próprios prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade comum é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que as Escrituras dizem que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior, e por isso, diz as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas Ele concede graça aos humildes. Eu gostaria de estar orando com você. Senhor Jesus, nós temos que a Tua Palavra serve para nos dirigir. Então nós Te pedimos nessa noite, abra os nossos corações, abra os nossos ouvidos, que possamos receber, Jesus, tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Eu Te peço que tudo aquilo que veio para causar qualquer tipo de distração, qualquer tipo de contenda, que caia por terra agora em nome de Jesus, toda dor, todo incômodo, tudo que venha para distrair. E nós já Te agradecemos, porque nós sabemos que o Senhor irá falar conosco essa noite. Em nome de Jesus, amém. Bom, o livro de Tiago, ele foi escrito num contexto em que a igreja estava sendo perseguida e eles estavam sofrendo muitas guerras. E Tiago passa o capítulo inteiro falando para eles sobre como é ter uma fé realmente viva e como ter uma boa conduta cristã. E no capítulo que nós lemos, ele inicia falando sobre as guerras. E ele fala que as guerras que eles estavam vivendo eram causadas por causa do próprio desejo do coração deles e por causa das suas próprias vontades. Quando eu li isso, eu parei para pensar quantas vezes nós, como igreja, estamos travando guerras, estamos lutando guerras que foram causadas por causa da nossa própria vontade e do nosso próprio desejo. Quantas vezes a gente não fez aquilo que a gente queria, aquilo que a gente desejava,
e por isso a gente travou uma guerra. E toda vez que a gente faz algo que a gente quer, o nosso desejo, a gente está menosprezando a palavra do Senhor. Pode soar um pouco pesada essa palavra, menosprezando, mas é exatamente isso que a gente faz. A gente menospreza a palavra. Por exemplo, a Bíblia fala para nós não emprestarmos o nosso nome. Aí nós vamos lá, emprestamos o nosso nome, e o que acontece? Suja o nosso nome. A gente entra em dívidas, fica com o nome lá no caderninho. E aí o que a gente faz? A gente se lamenta. Ah, mas não era para ter acontecido isso. Mas a palavra já tinha nos avisado para não fazer isso. Então aconteceu porque a gente menosprezou a palavra. A palavra nos ensina sobre criação de filhos. A palavra fala que o pai que não corrige o seu filho está mandando ele para o inferno. E aí às vezes a gente está aqui na igreja tentando levar tanta gente para o céu e o nosso filho que está lá dentro de casa, a gente está mandando para o inferno. Porque a gente não corrige. Então o que a gente está fazendo? A gente está menosprezando a palavra. E depois a gente vem se lamentar: ai, pastor, ora pelo meu filho. Mas você menosprezou a palavra. Outra coisa que a gente também faz é sobre o casamento. A Bíblia nos ensina como deve funcionar o casamento. E aí você chega na sua casa, fala com a sua mulher do jeito que você bem entender, fala com o seu marido do jeito que você quiser, compra as coisas escondidas no cartão. E aí depois, quando dá tudo errado, quando tá aquele pé de guerra, o que a gente faz? A gente se lamenta. Mas a gente menosprezou a palavra do Senhor, que já nos avisava que aquilo não ia dar certo. Outra coisa é sobre a nossa língua. A palavra já nos ensina aquilo que devemos falar e o modo como devemos falar. Mas a gente menospreza a palavra. A gente fala que a gente tem vontade, fala que dá na telha, porque afinal a gente não leva desaforo para casa. E quando a gente faz isso, a gente está menosprezando a palavra. A Bíblia fala também sobre as amizades. Ela diz que as amizades, elas corrompem os bons costumes. Ele não fala que as amizades podem corromper os bons costumes, não. Ela fala que eles corrompem. Mas aí a gente está lá na escola, está lá na faculdade, está lá no trabalho, e a gente fala: não, eu posso ser amigo de quem eu quiser. Tá tudo bem, eu não vou pegar os costumes. Não, a palavra diz que ele corrompe os bons costumes. E quando você se vê perdido, você lamenta e fala: o que aconteceu? A palavra já tinha avisado. Você menosprezou a palavra e por isso deu errado. A palavra nos fala também sobre honra aos nossos pais. E aí a gente despreza, a gente não honra. E aí quando a gente recebe uma desonra, a gente fica chateada, a gente lamenta. Mas o que aconteceu? Nós menosprezamos a palavra do Senhor. A palavra fala sobre finanças. A Ju veio aqui falar sobre como a gente deve servir ao Senhor com o nosso dinheiro. E a gente não faz isso. E aí quando o devorador chega, nós lamentamos, pedimos misericórdia, mas nós mesmos menosprezamos a palavra. A palavra também fala sobre a nossa credibilidade. Ele fala que a palavra do crente deve ser sim, sim e não, não. Mas a nossa palavra já está tão descredibilizada que nós precisamos jurar, prometer, fazer aquelas 1000 confissões. Por quê? Porque nós menosprezamos a palavra. Nós fizemos que a nossa palavra não valesse. Nós fazemos uma coisa que não foi aquilo que nós combinamos. A palavra fala sobre nós deixarmos se dominar pelo vinho. E muitas vezes, talvez você não fale: mas eu não consumo bebida alcoólica. Mas e aquelas coisas que te viciam fora isso? Às vezes a gente está deixando se dominar, a gente está menosprezando a palavra. Ele fala sobre como nós devemos reagir à repreensão. Mas quando vem o nosso líder, o nosso pastor fala alguma coisa, a gente fecha a cara e já fala que não vai mais para a igreja, não responde mais mensagem. A gente está menosprezando a palavra do Senhor. E o texto de Tiago, lá no primeiro capítulo, no versículo 13 ao 18, ele está falando que quando nós fazemos a nossa própria vontade, os nossos desejos, eles dão à luz, ele consegue o pecado. Então, quando nós menosprezamos a palavra, nós estamos pecando. E o texto que nós lemos, Tiago está chamando aquela igreja de adúltera. Uma pessoa adúltera é uma pessoa que violou a fidelidade. É uma pessoa que adulterou, que ela falsificou, que ela estragou. A Bíblia inteira, ela retrata a igreja como a noiva de Jesus. E um noivado é um compromisso. É um compromisso um com o outro, visando o casamento, que é um laço eterno. E a palavra está chamando de adúlteros. E o texto não para por aí. Ele fala que o Espírito Santo, que ele colocou em nós, tem ciúmes de nós. E não é só ciúmes, é um forte ciúmes de nós. E aí eu fico pensando, é como se o dono de que tivesse uma Ferrari
que é um carro caro, um carro chique, tivesse inveja de um cara que anda de Fusca, tivesse ciúmes de um cara que anda de Fusca, um carro todo quebrado, todo estragado, velho, ele tem ciúmes. E a gente fala assim, não, isso daí é impossível, como alguém que tem um carro tão bom tem ciúmes do carro ruim? Mas é isso. Deus tem ciúmes de nós, mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós menosprezando a palavra dele quando ele já tinha nos avisado. Ele tem ciúmes de nós. Mas o que causa ciúmes no Espírito Santo se eu não adoro outros deuses, se eu não sirvo outros deuses? O que causa ciúmes no Espírito Santo é quando eu passo a colocar os meus desejos e as minhas vontades como Senhor da minha vida. É quando eu passo a amar mais os meus pais do que eu amo o Senhor e dar mais voz a eles do que a palavra do Senhor. O que causa ciúmes no Espírito Santo é quando eu amo mais os meus filhos e deixo que a voz deles seja mais alta do que a voz do Espírito Santo. É quando eu amo mais o meu cônjuge, meu namorado, meu noivo, mais do que eu amo ao Senhor. E eles têm mais voz na minha vida do que o Senhor. É quando eu amo mais os meus amigos do que o Senhor. E a opinião deles vale mais do que a do Espírito Santo. É quando eu amo mais um bichinho de estimação do que eu amo ao Senhor. É quando eu amo mais o meu dinheiro do que eu amo ao Senhor. Quando o Espírito Santo fala, dá aquilo para aquela pessoa, traz a provisão. E aí o que você faz? Não, porque eu amo o dinheiro. O Espírito Santo fica enciumado. Ele se enciuma quando a gente busca a fama mais do que a companhia dele. O Espírito Santo se enciuma de nós quando nós procuramos mais o nosso descanso, o nosso sono do que a presença dele. O Espírito Santo tem ciúmes de nós quando nós estamos gastando mais tempo com o nosso telefone, com as nossas redes sociais, do que com o Espírito Santo. E eu não sei vocês, mas quando essa palavra chegou no meu coração doeu de pensar que eu trago ciúmes no Espírito Santo e que eu coloco tudo em jogo o meu relacionamento com ele. Eu gostaria de ler um texto com vocês que se encontra lá em João 16:7, se você puder estar abrindo. Pode encontrar? A palavra diz assim: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Aqui é Jesus falando a respeito do Espírito Santo. E ele fala assim: é para o bem de vocês que eu vou. Jesus, ele não está falando assim, ó, já que eu vou ter que subir, para não deixar você sozinho, eu mando outro. Não, ele não está falando isso, ele está falando que é para o nosso bem. Para o nosso bem que o Espírito Santo, o conselheiro, viria. E quando o conselheiro vem, o que a gente faz? A gente deixa ele com ciúmes, a gente menospreza ele, a gente silencia a sua voz. E muitas vezes nós estamos aqui adorando o Espírito Santo que nós mesmos criamos. Já que quem a gente adora é o nosso próprio desejo e a nossa própria vontade. Quando nós fazemos isso, nós estamos adorando ao Espírito Santo que nós mesmos criamos. E quando nós passamos a adorar esse Espírito Santo, que não é o de verdade, nós passamos a colher os frutos disso. Nós colhemos casamentos destruídos, filhos perdidos, nós colhemos problemas financeiros, nós colhemos vícios, nós colhemos amizades erradas, nós colhemos o nosso emocional devastado, porque nós passamos a desprezar aquele que é o nosso conselheiro, que veio para o nosso bem. E aí vai se tornando cada vez mais comum nós enciumarmos o Espírito Santo. Cada vez mais comum. Afinal, é só um devocional que eu vou perder por dormir até mais tarde. É só um culto que eu vou perder porque está passando aquele programa que eu gosto tanto na televisão. É só mais um culto que eu vou perder porque chegou aquela visita que não veio há anos na minha casa. É só uma correção que eu vou desprezar. É só um ato de rebeldia contra o meu líder. É só um jeito ruim de tratar minha esposa e meu marido. É só uma desonra aos meus pais. É só mais uma fofoca que eu vou contar. E nem é fofoca, é pedido de oração. É só uma hora que eu vou entregar o jejum mais cedo do que eu combinei com o Senhor.
Porque hoje eu estou com muita fome. Eu vou passar mal daqui a pouco se eu não comer. Então eu vou entregar esse jejum mais cedo. É só mais uma consagração que eu não vou fazer parte. É só um dia menos de jejum. É só uma mentira que eu vou contar. É só um programa que eu vou acessar que eu sei que eu não deveria acessar. É só mais um. 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 E parecem ser motivos tão legítimos. Mas quando nós percebemos, nós não estamos mais escutando a voz do Espírito Santo e nem as direções dele para a nossa vida. Eu ouvi um exemplo que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu achei esse exemplo muito interessante. É do pastor Luciano Subirá. E ele conta que um jovem chegou para ele e falou assim: pastor, deixa eu te fazer uma pergunta. Por quanto o senhor venderia seu dedo mindinho? Aquele dedo que nem é tão importante, né? A gente nem lembra que tem ele. E aí o pastor olhou para ele e falou assim: hã? Aí aquele menino virou e falou assim: pastor, o senhor venderia aquele seu dedo mindinho, que nem é tão importante, por 1 trilhão de euros? E o pastor mais que depressa respondeu: é claro que não. E aí o menino, não satisfeito, insistiu mais um pouquinho e falou assim: e se eu dobrar o valor, pastor? E se eu te oferecer 2 trilhões de euros? O senhor venderia o seu dedinho mindinho? Ele nem é tão importante, é tão pequenininho. E o pastor falou assim: eu não venderia o meu dedo mindinho. E o menino ainda não estava satisfeito. Ele foi e falou assim: então tá bom, pastor. Então faz o seguinte, eu triplico o valor. Por 3 trilhões de euros, o senhor venderia o seu dedinho mindinho? E aí o pastor falou assim: não venderia o meu dedinho mindinho, eu já te falei que eu não vou vender, não adianta você dobrar, triplicar o valor. E aí o menino, ainda não satisfeito, insistiu mais um pouquinho. Ele foi e falou: então tá bom, pastor, se o senhor não vai vender seu dedo mindinho, então quanto o senhor cobra a sua mão? Sua mão inteira. E aí o pastor olhou e falou: peraí, essa história tá ficando um pouquinho esquisita, né? Não tem nada a ver daqui, você não entendeu ainda? E o menino olhou para ele e falou assim: tá bom, pastor, eu sei que não tem nada a ver, mas o que eu estava tentando entender é quanto custa um pecado, quanto vale um pecado. A palavra de Deus diz lá em Mateus 5,30, se você quiser abrir comigo. A palavra diz assim: e se sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir com todo ele para o inferno. Às vezes a gente não venderia a nossa mão por 3 trilhões de euros. Mas a gente tem vendido a nossa comunhão com o Espírito Santo por muito menos. Por muito menos. E isso pode doer no nosso coração. Mas a palavra continua dizendo que o Espírito Santo ele tem graça. Graça, que é o favor imerecido. Eu não sei vocês, mas eu acho que depois de menosprezar tanto o Espírito Santo, eu não merecia essa graça. E é por isso que ela chama graça. Ela está estendida para nós. Ela está estendida para nós. E ele continua dizendo que o Senhor, ele estende graça aos humildes, mas que ele menospreza aquele que é soberbo. Se essa palavra chegar no nosso coração hoje, e nós recebemos ela com humildade, nós reconhecemos aquilo que nós menosprezamos da palavra do Senhor, e passarmos a não colocar nada e nem ninguém com uma voz mais alta do que o Espírito Santo, ele tem graça para nós, ele tem perdão. E agora, para encerrar, eu gostaria de estar lendo um texto que se encontra lá em Atos. Eu pedi para que você abra na sua Bíblia. Nós vamos estar lendo a partir do verso 17. Atos 2, a partir do 17. Vocês encontraram? A palavra diz assim: nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visão, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas eu derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão.
Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós estamos debaixo dessa profecia. Só que nós não vamos receber o derramar do Espírito Santo enquanto nós continuarmos menosprezando a palavra dele e silenciando sua voz. Nós precisamos nos posicionar como igreja. Nós precisamos nos posicionar como cristãos. Nós precisamos parar de silenciar o Espírito Santo. Foi colocado na nossa igreja aqui um tempo de consagração, um tempo de santificação. E muitos de nós estamos alheios com tantas coisas, dizendo: é só mais um dia, é só mais uma consagração, na próxima eu vou fazer parte. Mas não é só a próxima. A gente está chegando nos finais dos tempos. E o Espírito está sendo derramado. Então nós precisamos parar de menosprezá-lo. Nós precisamos fazer com que a sua voz seja mais alta do que qualquer uma voz na nossa vida. Mas o Senhor tem graça para todos aqueles que reconhecerem que adulteraram contra o Espírito Santo. E era isso que eu queria compartilhar com vocês nessa noite. Se quiser participar de uma cirurgia, foi isso que eu contei. A sua água aqui, você toma sua água, pelo amor de Deus. Eu que vou ouvir que bebe sua água. Clara, direto e cirúrgica. Se você não entendeu Deus falando para você,